Começando agora mais uma edição do nosso PocaCast, o podcast mais capixaba do Espírito Santo. E hoje recebendo aqui nos estúdios do PocaCast, ele que é empreendedor, é digital influencer, pai da Maia e do Benjamin. A Maia que tem 3 anos e o Benjamin que tem 2 anos, morador da cidade de Boston, em Massachusetts, nos Estados Unidos, já está lá há 8 anos e dono da célebre frase: a vida não é dura, você que é mole, faz por merecer, que Deus fará valer a pena. Nós estamos recebendo aqui hoje Jones Sattler, uma salva de palmas. E aqui do meu lado também, Carlos Von. Muito boa tarde, seja bem-vindo, Jones. Pô, obrigado, satisfação estar aqui. Depois de 8 anos voltar aqui na terra querida, né, Guaraparis, e aqui no Espírito Santo, que é onde a gente aprende aquela frase, é trabalhar e confiar que tudo dá certo, né? E satisfação estar aqui, né, frente com um colega de infância e um cara que eu conheci ao longo da vida e que eu admiro aí. É isso, sensacional. Carlos Von está aqui do meu lado. Bacana, para mim é uma alegria também. Recentemente estivemos juntos numa live, né, João? Tive a oportunidade de conversar bastante. E agora de novo recebendo o Jones, que é um jovem aí que eu tenho uma admiração muito grande. Nós somos conterrâneos, né, apesar de mineiro, mas ele já mora em Guarapari, acho que desde muito novo. Então nós não éramos assim muito ligados, mas por ser uma cidade pequena, a gente acabava conversando uma hora ou outra, e a gente acabou depois, mais para frente, criando essa ligação, e mais por causa da política. Então, alegria em te receber aqui, Jones. Alegria toda minha. Sensacional. Então vamos começar do começo, né, Jones? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente da sua história, do que te motivou a ir para os Estados Unidos, e como está a sua vida lá. Conta um pouquinho pra gente. Bem, cara, eu vou tentar resumir ao máximo aqui. Começa adiante. Você nasceu em Minas, né? Foi para. Não, eu sou natural de Brasília. Ah, Brasília. Nasci em Brasília, Distrito Federal. Acho que foi com uns 4, 5 anos, se eu não me engano, meu avô se aposentou da Polícia Federal, né? E foi passar umas férias em Guarapari. Gostou, comprou um apartamento. E eu tinha uma asma assim muito intensa, né? E o clima seco de Brasília, isso era muito ruim para minha saúde. E aí eu vim, meu avô me trouxe para passar férias, viu que isso foi muito bom para minha saúde, e eles acabaram ficando de vez, não só passando férias, ficando de vez no apartamento. E logo em seguida minha mãe veio também. Então eu vim primeiro com meus avós. E depois de uns 2 anos, se eu não me engano, minha mãe abandonou a vida de Brasília também. Então a família de Brasília, na verdade. Não, a minha mãe é uma mistura. A minha mãe é carioca. Carioca. E meu avô, ele é mineiro de Lajinha. Ah, seu avô é mineiro. Minha avó é de Espera Feliz. Espera Feliz é Minas. Espera Feliz é Minas. Minas também. Eu sou brasiliense. O meu pai natural é de Goiânia. Só que minha mãe foi mãe solteira. E minha mãe é do Rio de Janeiro. Então mas eu me considero guarapariense, né? Porque eu morei desde os 4 anos. Né? Desde os 4 anos, e fui sair de Guarapari para ir para os Estados Unidos com 30. Fiz minha formação, estudamos lá, Rui Barbosa, Senec, os que não expulsavam a gente estudava. Né? Fui expulso dos 3. Eu fechei a carreira no Senec, né? Com o tio Reginaldo. Célebre. Qual que foi o clique, assim, então, para você sair de Guarapari, sair do Brasil, vou para os Estados Unidos? Como é que foi isso? Cara, o clique, eu trabalhava na Ambev na época, né? Eu era representante comercial da Ambev, gostava muito do meu emprego, eu gosto muito de lidar com pessoas, né? Esse lado comerciante, né? Eu gosto muito, sempre tive isso aí. E aí eu cheguei, conheci um colega, de infância também, ali de Guarapari, que foi para os Estados Unidos, e um certo dia eu estava na Praia do Morro, ele passou, eu troquei uma ideia rápida assim com ele falou mais ou menos da experiência dele, e naquela época, além de trabalhar na Ambev, eu vendi umas roupas, né, lá de São Paulo, né, mas fazia um sucesso, né. Eu conseguia vender para todo mundo lá em Guarapari, e eu tinha assim na minha cabeça, rapaz, imagina só eu um dia ter o privilégio de ir nos Estados Unidos e trazer as coisas de lá, né? Porque a galera se amarra, coisa primeira linha, mais top barato. Demais, mais barato, né? Mais variedade, né? E aí eu comecei a sondar isso aí para fazer isso. Só que aí deu a oportunidade de eu ir para os Estados Unidos para ver como é que era. Só que eu consegui o visto, né?
Tem uma história interessante do visto, mas depois a gente entra nesse detalhe aí. E aí eu consegui o visto, comprei a passagem e fui. Na cara e na coragem? Na cara e na coragem. Minha mãe mas foi já foi contra. uma ideia de ficar lá? Não, eu fui uma ideia de ver qual era, Entendi. né? Só que eu fui para Massachusetts, né? Eu fui para Boston. E eu cheguei lá na época que estava entrando frio. Quando eu cheguei lá, eu lembro que estava mais ou menos uns 7 negativos já. Era na época de novembro. Acho que eu cheguei lá foi em novembro, que eu lembro que eu passei meu aniversário, que é dezembro lá. E aí eu consegui ficar, 50 dias. Falei, rapaz, isso aqui não é vida não, você tá doido? Sou praieiro, porra. Acostumado com 45 graus de sombra em Guarapari, né? Não, aí eu comecei naquela agonia, todo mundo mandando foto do verão bombando em Guarapari, e eu comendo neve. Eu falei, não, isso aqui não é pra mim não, vou embora. E eu vi o pessoal também lá, tipo assim... Você estava em Boston? Essa época eu estava em Lowell, que é uma cidade de Massachusetts. Entendi. Sem trabalhar? Né? Não, estava trabalhando, já cheguei trabalhando na companhia desse colega meu lá, daqui de Guarapari, que já mexia com algumas coisinhas lá no ramo que eu tenho uma companhia hoje. E aí eu fui mexendo nisso, só que, cara, não me adaptei a essa distância, assim, eu era um cara que todo dia tinha amigo, andava junto, saía, ia para a faculdade, trabalhava todo dia do que eu gostava, passei a trabalhar num negócio que você não tem conhecimento nenhum. E lá o ritmo é outro, cara, lá é produção, 1000 grau, entendeu? E não tem esse negócio de muita paciência para te ensinar ou coisa do tipo, você tem que produzir, né? Time is money, né? E é isso. E aí eu falei, não, vou embora. Peguei, cismei do dia para a noite, comprei passagem, paguei até caro pra caramba na época. E esse rapaz falou para mim, você vai se arrepender. Porque agora, sempre todo mundo que chega aqui tem esse baque, né, essas dificuldades, e aqueles que persistem, mais para frente, conseguem melhorar de vida e tudo mais. Eu falei, dane-se. Falei, eu vou embora. Peguei e vim embora. Como eu tinha uma reputação muito boa aqui na empresa que eu trabalhava, eu era campeão de vendas, né? Sempre me dei bem nessa área de representação comercial. Eu liguei para o meu gerente, ele me aceitou de novo, não precisei passar nem por processo seletivo, já entrei de novo e continuei trabalhando. Só que era aquela época da reeleição da Dilma, né? E o que aconteceu foi o seguinte... Então, peraí, você voltou para o Brasil? Voltei para o Brasil. Só fui lá, fiquei uns 50 dias, no máximo uns 2 meses, né? E voltei. E aí, quando eu cheguei aqui, voltei a trabalhar, voltei a estudar, beleza. Só que, cara, o cara que ele lida com o comércio, ele é como se tivesse todo dia ali um termômetro do que está acontecendo com a economia, com a política, com a cabeça do brasileiro, né? Dos seus compatriotas, não sei o que. Você fica conversando ali, eu estava sentindo um clima assim, já meio baixo astral. Economia, política, essas ranhuras, esses racha. E aí as minhas vendas baixaram muito, entendeu? O pessoal estava muito inseguro para comprar. Isso aí em 2014 já. Rapaz, foi antes da eleição, né? Que a eleição da Dilma foi em 2014. Foi, em outubro, se eu não me engano, foi. Ficou quando começou as passeatas, que teve até a primeira passeata grande em Guarapari. Aí foi pós-eleição, 2015 já. Foi em 2015? Isso. Então foi em 2015. Isso. Foi em 2015, porque eu lembro, o que foi marcante para mim foi que a gente saiu ali do Dino, a gente deu uma volta ali até o Sesc, foi a volta, passou pela ponte de novo e fomos pro centro. Participei também. Eu lembro, isso aí foi marcante para mim. Que parou na pracinha da Itapemirim. Isso, foi bem marcante, porque eu, de 30 anos de Guarapari, nunca tinha visto nada igual, nem parar de 7 de setembro, nada. Então eu lembro desse fato histórico aí para Guarapari. E aí eu cheguei, eu troquei uma ideia de novo com esse amigo meu que estava lá em Boston, e aí, se arrependeu, não sei o quê. Você falou, mais 4 anos de Dilma, vou embora. Aí eu falei, cara, realmente, bem que você me falou, a economia aqui tá bem esquisita, eu não tipo assim, o pessoal antigamente eu vendia muito mais roupa, que eu tinha assim, eu trabalhava, tinha uma renda do trabalho e minha renda extra, né, ali, tava tudo meio assim, nebuloso. Aí eu falei, rapaz, eu não tenho um pinto para dar milho, né? Não sou casado, né? Eu sou, tipo assim... Tem nada a perder. Não tem nada a perder. Se, tipo, o não eu já tenho, o desafio é transformar em sim, né? Então, vamos embora. Aí,
como eu tive, né, que eu pulei essa parte, mas eu tive um problema com a imigração na primeira vez que eu entrei. Eu fiquei preso lá umas 2 horas, entendeu, na imigração. Já aconteceu isso comigo também. E eu fiquei bem, assim, como diria nós brasileiros, bolado, né? Eu falei, porra, se eu for de novo, eles... Vai pra aquela saída. Rapaz, foi um interrogatório, assim, sinistro. E às vezes o inglês não tão afiado. Não, então... inglês zero. Você já tinha ido para os Estados Unidos? Não, foi a nunca vez, né? Primeira vez. Porque, tipo assim, na época eu era assessor também, eu era tipo o pai, o Július, né? Do todo mundo. Eu era assessor parlamentar também na época de Fernanda Mazelli, né? Perfeito. E aí eu conversei com ela assim, cara, será que para eu tirar um visto, isso antes, voltando um pouquinho, né? Antes, para eu tirar um visto para ir para os Estados Unidos, pô, eu queria tanto ir num campeonato seu lá, para eu conhecer os Estados Unidos, eu ir com você, já que eu sou seu assessor, né? Ela me deu o maior apoio. Aí será onde que deve ser o próximo campeonato? Ah, deve ser ali, aqueles lugares aí, tipo Califórnia, tudo. Eu tirei meu visto, alegando na embaixada que eu ia para Califórnia. Ah, entendi. Porra, eu caí lá em Boston. Aí o cara chegou lá quando a primeira vez. Eles tinham esses dados lá? Tudo. Eles sabiam de tudo. Eles sabiam até minha conversa com o cara lá. Ele sabia que eu era estudante de direito. Ele falou tudo, minha vida. Entendeu? Aí eu falei, caraca, os caras são sinistros. Aí o engraçado é que ele chegou assim, uai, você sabia que é um crime federal mentir para a embaixada americana e você está em solo americano? Aí eu falei, tá, mas o que eu fiz? Aí você falou na embaixada que você ia para a Califórnia. E isso aqui não é a Califórnia, você está do outro lado da América, você está em Massachusetts. O que você veio fazer aqui? Isso aqui é para estudante ou para pessoas que querem trabalhar ilegalmente. Ele falou para mim, aí eu falei, não tem essa... Né? Aí quando você voltou, teve o receio de separado de novo? Isso, aí quando eu voltei... Querendo ou não, fica marcado, né? Eu tive o receio, só que aí o papai aqui já foi mais estudando a situação. Tinha uma festa chamada Tomorrowland, né, em Atlanta. Né? E aí eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar a fome com a vontade de comer. Eu sou doido para ir nessa festa. Comprou o ingresso? Comprei o ingresso, já tinha o visto, né? Rapaz, eu fiz boné, fiz camisa. Tomorrowland, eu vou. Eu não sei o quê. Não, eu cheguei lá fantasiado. Sensacional. Rapaz, um negão de 2 metros de altura era o policial, cara. Guarda-roupa. Eu falei, putz, esse cara deve ser aqueles americanos sinistros. Tô no sal. Rapaz, eu cheguei lá. Hi, how are you? Yeah, Tomorrowland. E não sei o quê. Ele gostou muito do meu relógio. Eu já fui tirando o relógio. Porra, você quer o relógio? Não. Da 25 de março, hein? Imagina. Aqueles relógio da 25 de março. Ele gostou, mas tá bom. Aí ele, você veio para Tomorrowland? Eu falei, vim. Aí ele pediu onde que eu ia ficar. Tudo isso aí realmente estava tudo certinho. Eu peguei e fui para Tomorrowland. E aí eu consegui entrar nos Estados Unidos de boa, curti a festa. E aí eu fui, desci de Atlanta, subi, melhor dizendo, né? Para Massachusetts com esses colegas meus lá. E daí eu fiquei de vez, cara. Nunca mais voltei, entendeu? Até, eu me legalizar. Aí quando eu me legalizei, eu voltei a primeira vez depois que eu me legalizei, depois de 3 anos podendo vir, aí que eu vim, que eu sinceramente, eu não tinha vontade nenhuma de vir pro Brasil, cara. Eu pensei assim, né, que eu ia me legalizar, eu falei, eu vou fazer ponte aérea agora, né, vou Brasil direto. Rapaz, não senti vontade nenhuma, minha cabeça mudou completamente. E Jones, você chegou lá nos Estados Unidos, provavelmente sua cabeça, igual você falou, mudou completamente. E aí que vem aquele vídeo da Dilma, né, que explodiu aí no Brasil inteiro, são mais de 24 milhões de visualizações. E foi assim uma coisa muito espontânea, né? Assim, eu acredito muito que você não pensou em fazer um vídeo para... Não, senão se eu tivesse pensado... Mandou para os amigos ali, colocou nas suas redes sociais e caiu na graça da população, porque eu acho que você expressou muito bem o sentimento do brasileiro naquele momento. De indignação, né? Rapaz, foi uma história engraçada, né? Porque o vídeo eu fiz, não foi para jogar na internet. O vídeo eu fiz para um grupo de WhatsApp. Sim. Entendeu? Porque os caras estavam zoando a gente, da gente tá na neve. Eu e esse colega meu, dentro da van. E eram os amigos dele. Você deve conhecer Homero, esses caras estavam tudo zoando eles lá. Aí ele me mostrando, eu falei, rapaz, esses caras estão malucos? Os caras estão lá no Brasil, tipo assim, achando muitas das vezes, não que é o caso deles, eu pensei lá na hora, os caras estão lá
a inversão de valores, essa doideirada que está acontecendo, os caras estão zoando a gente que está aqui trabalhando, ralando pra caramba e ganhando em dólar. Porra, não, me dá esse celular aí. Eu peguei o celular dele, do meu colega, e gravei, eu vou gravar um vídeo aqui agora. E você vai mandar para eles. Aí ele falou, beleza. Rapaz, eu gravei um vídeo. E aquilo, rapaz, eu nunca tinha, estourado daquele jeito. Deve ser uma experiência absurda. Negão, eu não sei. As palavras foram vindo, tanto que eu não sou muito de falar palavrão. Mas no vídeo eu falei tanto palavrão que eu tava literalmente puto, entendeu? Dos caras tá zoando a gente. E foi fluindo os pensamentos, ficou tão engraçado, porque eu falava umas coisas assim que era verdade, mas de tão bizarro de ser verdade, ficava engraçado. E o meu colega do lado rindo igual um doido. Eu falei, rapaz, isso aí... Aí ele rindo, preço de gasolina, as coisas que estavam acontecendo, pedindo clemência lá para o traficante na Indonésia. Na época, o prefeito de Guarapari, eu acho que era Orly, né, falando que não podia levar nada para a praia, que não sei o quê. Aí eu fui falando aquilo, fui fluindo e ponto. Deu um vídeo ali, eu acho que uns 6 minutos, e ele mandou no WhatsApp. Rapaz, ele gostou do vídeo e publicou no Facebook, né? Negão, era coisa de 3, 4 horas, tava com 100 mil visualizações. Ô Jones, eu chorava. E nunca tinha visto aquilo. Eu chorava de rir, cara. Eu assisti esse vídeo seu aí mais de 10 vezes. Toda vez que eu assisti, eu chorava. Ficou muito bom, cara, assim. E ali foi o primeiro passo ali para começar a carreira de influencer ali, né? Você começou, inclusive... Se tornou amigo da família Bolsonaro depois, né? Conheceu os filhos, depois o próprio Bolsonaro. Foi. Como é que foi essa... Rapaz, esse negócio, eu nunca, na minha vida, eu vou estar sendo muito, como é que eu poderia dizer, criando um rótulo aqui, só para fazendo um sensacionalismo pessoal, vamos dizer assim, falando que eu me considero um digital influencer. Eu não me considero. Eu vi que eu fazia os vídeos, a galera gostava e continuei fazendo, falando das coisas que eu achava, política, do dia a dia, e foi dando certo. E eu posso me considerar um dos pioneiros. Eu não me lembro, assim, antes de mim, um cara que ficou marcado, assim, por ter feito um vídeo e viralizado. Não me lembro, pode ter sido, mas como a gente em Guarapari não tinha essa facilidade na época, há 8 anos atrás, de internet na palma da mão, eu lembro que na época era aqueles pacote limitado, que inclusive eu falei no vídeo, porra, você manda um vídeo desse aí, vocês não vão conseguir assistir porque vai acabar a internet de vocês, entendeu? Então, e é verdade. Então a gente não era tão ligado à rede social, foi começar a ficar ligado, eu nem tinha Facebook. Mas é legal você estar falando isso, Jones, até para o ouvinte que está nos vendo e, enfim, nos assistindo agora também, para falar um pouquinho dos seus big numbers, que é legal, porque você acabou de falar que não se considera um digital influencer, mas Carlos, o Facebook do Jones, pessoal, ele já ultrapassa 90 mil seguidores. Incrível. O Instagram, ele já ultrapassa 14 mil. Ele tem um perfil chamado Diário de um Imigrante, que no Facebook ele foi meu primeiro. Ele tem 8 mil seguidores e no YouTube está com mais de 2 mil assinantes. E olha isso porque também você disse que algumas páginas caíram, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Foi o seguinte, essa página Diário de um Imigrante foi a primeira que eu fiz para postar sobre a minha vida. Né? Eu não tinha essa pretensão de só para fazer um diário de um imigrante. Eu achei, um dia deu um estalo na minha cabeça, vou fazer o meu diário aqui, vou contar minha vida aqui para o pessoal ir acompanhando, sem querer viralizar nada. Só que, cara, eu sou um cara extremamente, como é que eu poderia dizer, agitado, né? E eu não tenho paciência para levar, porque eu acho assim, o digital influencer, na minha concepção, ele tem que fazer disso um trabalho mesmo. Sim. Né? Ele tem que ter horário, ele tem que ter todo dia um conteúdo, ele tem que, sabe, fazer análise dos números da rede social, ver o que o pessoal está gostando, o número de haters, o número de seguidores. Perfeito. E eu nunca tive o mínimo de paciência para isso, cara. Nunca tive. Inclusive, eu respondi demais hater. Coisa que um digital influencer, eu acho que ele deve deixar para lá, porque sempre vai ter os... Normalmente ele bloqueia o cara. Lógico. E o meu Facebook, a minha página, porque eu postei meu vídeo depois, esse dos quase 25 milhões, eu postei na minha página pessoal, ela tinha 120 mil. Só que eu abandonei, cara. Então foi caindo, e eu tomei mais de 30 bloqueios de 30 dias.
Entendeu? Porque política não é. Não, política e rede social, cara, o cara tem que ter muito jogo de cintura. Muito, porque senão ele é castrado, porque a gente sabe que as Big Techs aí, elas mandam mesmo e não tem esse negócio de liberdade de expressão. Eles dizem o que você deve falar, até onde vai o seu limite. Então, isso foi me desanimando. E o pessoal falava assim para mim, por que você não faz uma página? Né, ao invés de um perfil, porque a página é só você dar um like e o pessoal pega um número maior, vamos dizer assim. E aí eu fiz a página, aí passou 130 mil, perdi minha página. No auge da campanha do primeiro turno do Bolsonaro, tipo assim, foi na campanha ainda, perdi minha página. Rapaz, quando eu perdi essa página, eu fui desanimando. Aí a pá de cal mesmo foi quando o Bolsonaro foi em Boston. Eu tinha um Instagram que era Johnny Sattler, que hoje o Instagram está com 14 mil e tudo, porque eu abandonei. Eu só posto coisa profissional no meu feed, ou uma foto de família, ou coisa do tipo. E nos stories eu acho que eu faço mais um dia a dia, assim, uma opinião, o dia a dia que eu trabalho. Mas olha, quando eu quero pegar um gancho aí, você antes disso, você já tinha uma amizade com o filho, o Eduardo Bolsonaro, não era isso? Rapaz, antes de conhecer o pai. Foi que tipo assim, eu tinha a página Bombadona. Isso. E eu tinha uma ponte, vamos dizer assim. Como é que foi? Você tinha um amigo em comum? Eu tinha uma seguidora que virou digital influencer. Entendi. Né? Era a Carol Heller, que inclusive anda muito com eles. Hoje é lotada lá, eu acho que na TV Lula. Né? Mas tá bom. Aí ela tipo que me apresentou o Eduardo. Ela falou, cara, tem um cara que tudo que eu quero saber de política eu pergunto para ele. Aí ela falou, quem é? Ele falou, quem é? Ele mora lá em Massachusetts, é o Jones. Aí quando ela mostrou o vídeo, ele falou, não, assisti vídeo desse cara várias vezes. E aí fez uma videochamada. Aí se conheceram. E me conheci com ele por FaceTime. Entendi. E ele falou, cara, eu tenho vontade de ir em Massachusetts, porque aí tem uma comunidade brasileira muito grande, sim, e levar minha família. Você me ajudaria a fazer isso? Eu falei, lógico. Isso aí já foi próximo da campanha. Aí onde foi na época que ele não poderia dizer que estava em campanha ainda. Onde você estava chegando. Eu só quis recuperar esse... Sim. E aí foi aí que a gente fez uma amizade. Eu junto com algumas pessoas... Você ia falar do Instagram aí do... Aí eu fiz uma amizade, fiz todo... A gente bolou, tipo assim, um rapaz que tem tipo uma associação, meio que fechou a visita dele lá. E aí a gente sentou, eu já conhecia ele, a gente sentou, fez tipo uma cúpula lá para ver como que ia trazer, se ia fazer um jantar, se ia fazer uma palestra, onde a gente ia levar, fizemos tudo certinho, ia receber a família Bolsonaro. 3 dias antes eu perdi o meu Instagram que mais voava. Nossa. Tipo, eu fazia um stories lá, dava tipo assim, não sei o percentual, mas hoje esses digital influencers dão 1 milhão. Sim. Mas o meu dava uns 30 mil. E ali você já estava trabalhando a chegada da família Bolsonaro. Tava falando da chegada da família Bolsonaro. 3 dias antes eu perdi meu Instagram. E aí eu fiz esse aí que eu tenho hoje, que tem 14 mil, mas é porque, tipo assim... Mas e a página do Facebook, você já tinha perdido? Perdi, já tinha perdido. Antes, já tinha perdido, eu fazia muita live. Entendi. Né? Mas aí eu perdi. Aí você perdeu a página que tinha mais de 100 mil seguidores e depois o Instagram. E aí, e outra coisa, minha mulher detestava. Minha mulher detesta esse negócio de política. E depois que minha filha nasceu, cara, eu meio que falei, cara, eu tenho que ganhar dinheiro, porque sustentar uma família nos Estados Unidos, o pessoal, igual ontem, né? Eu estava conversando com um rapaz em Guarapari. Quando as pessoas aqui do Brasil conversam com uma pessoa que mora nos Estados Unidos, eles devem pensar que a gente tem uma máquina de dinheiro. Né, por causa que pensa que a gente não paga imposto, pensa que a gente não tem um alto custo de vida, pensa que a gente tem que lá tudo é dinheiro, entendeu? Tudo literalmente é dinheiro. Então para você ter dinheiro você tem que trabalhar muito. E eu realmente eu chego a trabalhar aí 80, 90 horas por semana. Isso porque eu sou dono do meu próprio negócio. As pessoas que trabalham na minha companhia trabalham muito menos que eu. Entendeu? Muito menos que eu, 8 horas por dia e deve ser. 40 horas por semana. Trabalho dobro, quase. Hoje você gera em torno de quantos números de emprego, assim? Você tem noção disso? Rapaz, tipo assim, se eu tivesse hoje 40 pessoas, eu conseguia colocar 40 pessoas. Só que lá nos Estados Unidos, por ser menos burocrático,
a legislação realmente ser para facilitar a máquina girar, você pode fazer assim, você pode pegar uma obra e pode subcontratar empresas. Então hoje eu mais subcontrato empresas do que tenho funcionários, porque além de me dar menos dor de cabeça, tipo assim, é mais fácil para mim. Perfeito. Entendeu? Mas hoje eu devo ter em torno aí de diretamente ligados a mim, 4, 5 funcionários e umas 5 empresas subcontratadas. Entendeu? Mas hoje os digital influencers aí, eles estão monetizando, estão ganhando dinheiro. Talvez se você tivesse continuado, verdade. Né, eles estão eu não vou te falar que eu não me arrependo, não. Mas eu acho que você tem toda a razão. Inclusive eu recebi esse final de semana um seguidor que virou um amigo e veio me visitar de Angra dos Reis. Ele é de Angra dos Reis. Eu queria ter postado mais coisa, cara, esses dias aí. Só que, sei lá, cara, as pessoas acho que não entendem muito bem que você ralou um tempo e agora queria curtir com a família, queria ir num restaurante, a mentalidade das pessoas ainda eu acho que não consegue absorver isso como uma coisa legal. Porra, o cara trabalhou pra caramba, agora tem uma família maneira, veio a primeira vez no Brasil, trouxe ele na terra natal dele e quer curtir. Um pouco. Aí eu, tipo assim, quando eu cheguei, eu fiz umas postagens no Curuca, né, comendo negócio. Olha o Jones ostentação lá, ó. Entendeu? Aí haters estavam lá. Rapaz, e o pior de tudo, que são haters que faz parte do meu cotidiano. E eu meio que percebi assim, inclusive que trabalham comigo. E aí eu percebi, cara, que tá vendo, cara? Será que os caras não estão entendendo que eu tenho direito a férias? Lógico. Aqui no Brasil o cara em um ano tira 30 dias de férias, eu em 8 anos estou tirando 15. É verdade. Porra, né? Mas aí eu falei, quer saber? Não vou postar mais nada, uma coisinha ou outra. Tinha muita coisa para postar, muita coisa legal, aconteceu engraçada, né? Quando eu desci no aeroporto, bicho, eu abri um parênteses aqui que o pessoal foi um dos vídeos que mais repercutiu. Eu acho que eu recebi tipo assim uns 80 comentários no inbox, né? Quando eu peguei o Uber Black. Cara, eu desci no aeroporto de São Paulo ali, e aí eu tinha perdido a van para me levar, porque eu perdi o avião, né? Tava com esse negócio. Conta um pouquinho só dessa chegada que eu acompanhei. Eu vi que você estava assim, extremamente estressado, né? Pau da vida, bicho. Eu tava, rapaz, porque tipo assim, eu comprei uma passagem mais cara para fazer em menos horas, que era 16 horas. E minha viagem acabou sendo 32 horas. Nossa. Né? Já chegou com o pé esquerdo, né? Porque tipo, eu bati no Texas, foi no Texas? Eu acho que foi no Texas, a minha escala. Chegou lá, o avião deu pau. Não sei o que aconteceu, atrasou em 4 horas. Aí eu já perdi naturalmente o meu voo de São Paulo. Então, isso foi fazendo eu perder voo. Enfim, cheguei em São Paulo, eu tive que ficar 8 horas no hotel. Né? E aí eu perdi a van, porque eu me perdi dentro do aeroporto de São Paulo, passei no Duty Free para comprar uns negócios pra galera lá de Guarapari, para fazer uma média. Aí cheguei, desci ali, perdi a van e voltei pro terminal. Aí tinha, cara, um negão gordão assim, chegou, me abordou, e aí, tá precisando de Uber? Eu falei, porra, meu amigo, e eu tenho mania de chamar os outros de negão. Né? E aí, negão? Aí, pô, eu fico até meio assim, porque hoje com essa palhaçada que tá aí, né? Mas aí eu cheguei, e aí, negão, beleza? Pô, você é Uber? Não, sou Uber, mas ó, porra, você tá vindo da onde? É chegada internacional? Eu falei, porra, acabei de chegar do Texas, não sei o que, falei pra ele. Aí ele, ó, eu tenho um Uber aqui, eu posso fazer a sua viagem até o hotel. Aí eu falei, porra, beleza, show de bola, é isso que eu quero. Diz ele que é do outro lado da rua, né? Só sair do aeroporto, é do outro lado da rua até. Aí, porra, mas a minha tarifa, cara, é de Uber Black. Aí eu falei, como é que funciona isso aí? Porra, peraí que eu vou te mostrar. Ele pegou o celular assim, cara, abriu, mostrou tipo uma Blazer, né? Um carro bonitão, porra, R$70, cara, pra eu te levar lá. Aí eu falei, porra, R$70 daqui do outro lado ali, bicho. Só que eu tava tão pau da vida, cansado. Eu falei, tá, vamos, onde é que tá a sua Hilux? Onde é que tá a sua SW4 aí pra me levar? Não, meu carro tá lá na frente. Eu andei, cheguei lá, negão, era um Corsa. Negão. Aí era um Corsa, rapaz, um calor. Eu falei, porra, irmão, liga o ar aí, porque eu tô calor danado. Ele falou, pô, não tem ar não.
Aí eu já vi que eu já tinha tomado o primeiro fumo. Desci no Brasil, já tomei Uber Black de 70 conto, o Celta não, Corsa. Bem-vindo. Não, atravessei, negão. Foi tipo assim, 500 metros. Andei 500 metros, paguei R$70, mas beleza. Aí os seguidores ficam falando, é o Uber Black, porque era um cara grandão, negão, grandão. Aí era Uber Black, pô. Aí eu falei, pô, só se for aí. Eu contei isso nas redes sociais, a galera caiu matando. Pô, já desceu no Brasil sentindo o calor. Recepção calorosíssima. É isso aí, Brasil é tudo nosso, né? Beleza, mas aí eu fui contando algumas histórias, aí depois desse dia do restaurante eu parei de postar, mas eu arquivei muita coisa, muita foto legal, e depois da minha vinda pra cá, cara, eu sinceramente, abrindo meu coração agora, eu não tinha vontade de voltar aqui nunca mais. Nunca mais, cara. Eu desacreditei do Brasil, assim, eu peguei uma birra do Brasil, cara. Antes de você vir, no caso. Uhum. Agora mudou. Pensamento mudou. Mudou, porque, cara, cara, o Bernardo, eu acho que já foi pro exterior também, Bernardo? Pra Europa. Então, Estados Unidos não. Porra, enfim, Estados Unidos, Europa, quando você sai, cara, de uma bolha que você vive, você, quando volta para o lugar de origem, vamos dizer assim, e você vê certas coisas, você fala, porra, cara, se eu mudar daqui para cá, esse negócio vai fazer uma diferença danada, mas a galera não vê isso. É o tipo da visão de fora. Minha mãe falava muito da visão de fora do meu relacionamento, né? Ela falava, eu tenho uma visão de fora, você tem que saber que essa menina não vale nada, não presta pra você. Ah, mãe, que nada, implicância com a menina. Não, a minha visão é de fora. Mas aí eu lembrei da minha mãe, que quando a gente tem essa visão mesmo, mais abrangente, né, mais macro, vamos dizer assim, a gente consegue sair do micro. Né? E a gente vê que pode muita coisa fazer diferença, cara. E eu fiquei surpreso que Guarapari cresceu de uma tal forma estrutural, mas o povo continua a mesma coisa, velho. A cultura, né? Nossa, cabeça, cara, né? Continua a mesma coisa. E aí, para complementar isso, eu recebi o meu colega de Angra dos Reis. Quando você fala de Angra dos Reis, você pensa em quê? Celebridade, a galera lancha, ostentação. Nossa, Angra dos Reis é o balneário da nata carioca, né? Rapaz, meu amigo ficou igual pinto no lixo em Guarapari. Ele falou, rapaz, você tá doido, olha essa praia. Eu levei ele na Praia do Morro, ele olhava assim, rapaz, olha a estrutura dessa praia, você tá maluco? Você já foi, aqui a foto de Angra dos Reis, mostrando um favelão na beira, assim, só com os restaurantes e as lanchas. Eu falei, rapaz, ele falou, rapaz, olha o tamanho dessa praia. Eu tô vendo aqui um transatlântico encostando aqui, né? Igual nas ilhas do Rio de Janeiro, de São Paulo, eu já fiz cruzeiro, né? Você desce numa ilha que é desse tamanho, cara. Você vai num restaurante, anda no centro, anda de bugre, acabou o divertimento, mas tá parando MSC, tá parando todos os cruzeiros badalados, tanto com brasileiros ou estrangeiros, que geram uma renda, né? Cara, isso meio que tirou uma catarata dos meus olhos. Eu fiquei olhando aquilo, eu falei, rapaz, é verdade, se eu tivesse essa visão, né, que antes, eu acho que eu não teria tido nem essa birra, tipo assim, o Brasil não tem jeito, a dificuldade gera dinheiro no Brasil, é tipo assim, eu vou criar uma dificuldade para te vender a solução. É o negócio que eu tinha na minha cabeça. Mas, rapaz, a gente tem como melhorar muito, mesmo vivendo nesse padrão e desenvolvendo aos poucos. Só que eu acho que a gente tinha que trabalhar a mentalidade do brasileiro. Eu sentei com um americano uma vez, cara, e ele me falou um negócio assim, ele é americano, mas fala português, me dá um pouquinho. Aí, ele chegou pra mim, cara, fez uma analogia, né, tão interessante pra mim, que eu falei, cara, eu vou levar isso pro resto da minha vida, né? E outra coisa, não sei você, Carlos e Bernardo, mas eu já gostava de história antes. E depois que eu fui para os Estados Unidos e tive na palma da mão ali mais acesso a tudo, né, que eu acho que o acervo cultural dos Estados Unidos é muito grande, cara. O Brasil também tem, mas a gente não tem tanta essa gana de querer saber, né? Enfim, por que eu estou falando isso? Porque ele fez uma analogia para mim, que ele falou assim, cara, eu vejo o brasileiro hoje como uma pulga. Por que a pulga?
Porque a pulga, ela pode pular de 2 a 3 metros, um negocinho desse tamanho, um ser vivo desse tamanhozinho, 2 a 3 metros. Só que se você pega essa pulga e bota dentro de um vidro de maionese, tampa ela ali dentro e deixa ela ali uma semana, toda hora que o instinto dela for de pular, ela vai bater na tampa. Ela vai pular, ela vai bater na tampa. Depois de uma semana, se você botar ela em cima dessa mesa do podcast aqui, ela vai pular do tamanho do frasco. Entendeu? Por quê? Porque na cabeça dela, esse é o potencial dela. Entendeu? Ela não vai pular o que Deus fez para ela pular, de 2 metros a 3 metros. Ela vai pular do tamanho do tubo de maionese. Entendeu? Isso é o Brasil, cara. O brasileiro é essa pulga. Entendeu? Ele tem capacidade. Rapaz, o empreendedorismo do brasileiro é fenomenal. O cara pega uma comida japonesa, fica como? 1000 vezes melhor do que a comida do próprio oriental. Né? Rapaz, você pega lá nos Estados Unidos a comida japonesa, você vê onde está mais bombado. Onde estão os brasileiros. Por quê? Porque lá o cara pode voar. Os Estados Unidos é o lugar, negão, que se você não tem limite para trabalhar, se você tem ambição, não ganância, porque lá tem muita gente gananciosa e isso aí, né? Tipo, quero ver você bem, mas nunca melhor que eu. Isso é filosofia, né? Principalmente brasileiro. Então, faz assim, você pode voar abaixo, é só você querer. Igual o dia, eu estava literalmente fudido, não tinha dinheiro para porra nenhuma, eu não tinha nenhum sofá na minha sala, com 2 filhos, sentei num domingo lá com a minha mulher para assistir televisão sentado na sala, ficamos 30 minutos com dor nas costas, aquilo ficou marcado na minha cabeça, falei, rapaz, eu vim para os Estados Unidos para viver isso aqui, que a mulher não quer nem assistir televisão porque não tem um sofá, e aí eu fui no limite, eu falei, não, a partir de hoje eu não vou aceitar mais isso, e foi não aceitando isso que eu mudei de vida, entendeu? Se a gente tivesse isso aqui, cara, essa doutrinação, igual eu encontrei um amigo meu que tinha um supermercado no Kubitschek, ele falou que vendeu o supermercado porque ele desanimou de trabalhar, porque na pandemia, 14 dias, aí o cara voltava, mas atestado de 14 dias, o cara nem doente estava, encontrava o funcionário na praia, ou andando na rua, ou sei lá, fazendo churrasco, não tinha pudor, cara, moral. O cara metia um atestado, fazia churrasco e postava no Instagram. Ô Jones, e os Entendeu? Estados Unidos é assim, é o país das oportunidades, é tudo realmente mais fácil, empreender lá é muito mais fácil que no Brasil, mas eu acho que os Estados Unidos é um país que está pronto. Eu entendi o que você falou. E o Brasil, né, você citou Guarapari mais especificamente, ainda tem tudo para ser feito, para construir, o que acaba gerando algumas oportunidades, né? E você sentiu alguma mudança na cidade de Guarapari, só que você não sentiu a mudança na mentalidade das pessoas, né? E eu, quando morei nos Estados Unidos, Bernardo, eu tive assim a mesma sensação, né? Eu morei primeiro 6 meses e, cara, eu não senti essa mudança na minha mentalidade, eu comecei a sentir a partir do momento que eu comecei a conversar com as pessoas, né? Eu conversava assim, eu falei, caramba, estão falando a mesma coisa que falava há 6 meses atrás e eu já estava assim, né, pensando em outras coisas. E esse mesmo sentimento que você teve, eu tive também, porque quando você aprende o certo, porque lá nos Estados Unidos tudo funciona, tudo certo, você chega no Brasil, você vê tudo errado, você fala, pô, isso aqui poderia estar dessa forma, você começa a enxergar as coisas como elas poderiam estar aqui no Brasil. Então, assim, achei bacana. E assim, qual que é a sua ideia agora? Abre o jogo pra gente, é voltar pro Brasil e empreender aqui em Guarapari? Você pretende entrar na política? Qual que é a sua... Ou você ainda não tem isso definido? Você entendeu que você precisa voltar para o Brasil um dia, mas não sabe ainda ao certo o que você vai fazer aqui? Rapaz, tipo, na época das últimas eleições, eu era para ser concorrente seu, né? Porque o Eduardo Bolsonaro me fez uma proposta, vamos dizer assim, tentadora, né? E aí eu olhei para minha esposa já virou as costas, né? E ó que eu tava na merda, né? Se eu fosse um cara que eu já tinha na minha cabeça de oportunista, eu falava, eu vou ficar aqui me lascando, se o cara que tá mais provável ser o maior deputado federal mais votado como foi, né? O pai dele ser presidente, os irmãos senadores estão todos aqui comigo,
porra, agora, a hora é agora. E ele fez vídeo, até o Wilcler postou lá no Portal 27, pá. Aí eu falei, rapaz, quer saber? Se eu for agora, a galera vai ter essa ideia de oportunista. Se eu criar ao longo do tempo uma história para provar para as pessoas que eu sou um cara que eu realmente construí, pavimentei a minha estrada, eu já posso ter um legado e um discurso como se fosse assim, com prova das coisas que eu penso, das coisas que eu faço e que eu fiz. Você não está pegando carona em ninguém. Carona em ninguém. Você está crescendo por mérito próprio. Lógico. E aí eu falei, rapaz, eu vou entregar na mão de Deus. Aí eu falei, não, Eduardo, pá, não sei o quê, quem sabe mais para frente, a minha esposa nem pensa em voltar para o Brasil. Eu acho que levar meus filhos agora americanos para ser, como é que eu poderia dizer assim, né, doutrinado, né, mas estudar no Brasil, né, do que eu estou vendo aí, deixa eu melhorar, né, meus filhos se formarem aqui, na high school, tudo, e aí eu penso em voltar para o Brasil, se for da vontade de Deus. E deixei para lá. E muita coisa aconteceu nesse caminho, né? Já briguei até com o Eduardo um pouco, né, porque da saída do Sérgio Moro, enfim. Mas, enfim. E aí, cara, essa vez que eu vim para o Brasil agora, com isso tudo que eu contei, e eu conversando com as pessoas em Guarapari, e as pessoas me fazem essa mesma pergunta, rapaz, você não pensa não em entrar para a política ou fazer alguma coisa? Por que você não está mais, supostamente não está mais com o Bolsonaro ou coisa do tipo, entendeu? Beleza? Caiu. Continua, Dudu. Continua? Beleza. A gente pode. Não, beleza. Aí não continua com o Bolsonaro, coisa do tipo. Aí eu falei, rapaz, o que for para ser, vai ser. Só que eu vou te falar, de fato, agora, eu abri meus olhos para empreender em Guarapari como forma de aposentadoria pessoal. Entendeu? Foi o que eu pensei agora vindo para cá. Falei, rapaz, eu acho que eu nunca me vejo aposentado sem fazer nada. Então o que eu penso? Um aposentado com algo que eu possa trabalhar. Perfeito. E eu tive uma ideia. Né? Tive uma ideia, conversei com a minha esposa, eu vi a diferença do temperamento dos meus filhos, de lá para cá. Meus filhos estão pilhadaço. Rapaz, está uma coisa de louco. É o que eu estava até falando com os meninos ali no Sushi do Paulinho ontem. Eu estava falando com o tio Jofre, com os caras ali. Né? A gente era desse tamanho. Hoje os caras olham pra gente, conversa de política com a gente, porra. Né? Sentar na mesa, eu acho massa. Comprei pouco videogame de Paulinho, né? Do Paraguai, né, Paulinho? Caramba. Aliás, um grande abraço para Paulinho. Você citou também o Portal 27. Eu que encontrei com ele hoje, ele falou para eu falar com ele antes de ir embora. E aí, cara, eu tava conversando ali e vi, eu falei pro tio Jofre lá, os caras, falei, rapaz, meus filhos aqui parece que estão 1000 vezes mais felizes, cara. Entendeu? Então, o que alegra um pai? É o filho feliz. Lógico. Só que eu não posso ser sentimental, eu tenho que ser racional. Eu sou o líder. Inteligente. Eu sou um líder. Eu acho engraçado que o Carlos que fala isso. Né? Líder. Eu tenho uma responsabilidade muito grande, né? Com a minha família. Então, a minha responsabilidade diz que agora ainda não é o momento. Eu tenho que hoje continuar solidificando a minha empresa nos Estados Unidos, já estou abrindo outra empresa nos Estados Unidos, né? Até o final do ano eu acho que está tudo certo no ramo alimentício. E sua esposa, né? Como toda boa mineira, deve ter gostado de Guarapari também, né? Rapaz, ela queria ficar aí direto, mas não pode. Eu falei, não. Então a sua ideia assim, é se consolidar mais lá, né? E não é o momento, mas eu já estou querendo, já comecei a mexer os pauzinhos de investimento. Né, porque eu vi um potencial em certas regiões de Guarapari, então eu já estou mexendo os pauzinhos aí, porque realmente eu com esse tempo que eu estou lá, minha mãe desfez de tudo que ela tinha em Guarapari, ela tinha vários apartamentos de aluguel e tudo, desfez de tudo, deixou só um, porque eu pedi para passar veraneio, se eu quisesse vir, mas aí eu estava pensando em comprar um apartamento para mim. Mas aí eu mudei de ideia. Eu falei, rapaz, eu vou comprar um apartamento, sendo que eu gosto de empreender, eu tenho que comprar algo que eu vou poder empreender. Sim. Né? E se eu empreender em Guarapari, o pessoal vai ver que realmente, né, o que você mostra para o povo, na minha concepção, que você gosta da cidade. É se você investe na cidade. Sim. Claro. Né?
Se você investe na cidade, investe no povo, dá emprego, sobe o sarrafo, igual eu estava falando com os caras. Se você tem um empreendimento em Guarapari, você pode colocar o sarrafo do modo que você quer, de atendimento, de qualidade de um produto, de coisa do tipo, e você pode virar uma referência. E assim você vai mudando até a mentalidade local, né? Lógico. E você, como comerciante, você pode estar no tete a tete ali, no cotidiano do guarapariense, que eu acho que é o que falta muito, né? De ter, por exemplo, um prefeito que de fato conversa com a população, claro, né? Por causa que é igual isso aqui, né, o Carlos, estou aqui na sua frente agora, né? Independente de questão política ou coisa, eu vou dar uma opinião de cidadão, né? Que eu me considero um cidadão de Guarapari, porque eu tenho 30 anos de vida em Guarapari, né? Uma história que eu possa contar. Então, e meus avós sempre foram, minha mãe contribuinte, eu quando empregado também fui, então me considero, apesar das birras aí, quando a gente arruma na internet, a galera quer te despatriar, né? Mas enfim. E eu conversando com a galera, o povo mesmo fala, rapaz, aqui a gente tinha que ter um prefeito ou um parlamentar de Câmara que chega aqui e a gente conhece ele. Fala com a gente, anda com a gente, né, procura saber dos anseios, tem a reunião e tudo. Isso eu fui ver um terreno e a conversa entrou nisso. A gente estava falando um pouquinho, Johnny, sobre a política local, política de Guarapari, e falar de Johnny Sattler, sem falar de tretas, eu acho que é um pouco meio inviável, né, Carlos? A gente sabe de algumas tretas, eu queria que você utilizasse esse espaço aqui do PocaCast até para explicar para quem, enfim, ficou sem saber de alguma coisa e tal, começando pela treta local com... Aliás, ele agora é vereador também de novo, né? Com o vereador Dito Xarel, famoso Dito Xarel de Guarapari. Também teve uma treta lá com o Luiz Miranda, com o suposto policial também lá nos Estados Unidos, o Marcos Bonfim. Enfim, usa esse espaço aí pra falar um pouquinho dessas tretas aí, Jones. Ah, cara, treta é tipo assim, é porque eu sou aquele cara assim que eu me considero um cara que eu tenho a minha opinião. E eu acho que uma pessoa, para ter uma opinião sobre alguma coisa, ela tem que ter fundamentação, o porquê ela tem a opinião. Que a gente lembra do Castelo Rá-Tim-Bum? Sim. Porque sim não é resposta. Né? Se você não concorda, eu não concordo que você hoje está calor, você está com essa blusa. Aí, mas por que você não concorda? Porque hoje está calor, você pode se sentir mal, eu não tenho ar-condicionado, coisa do tipo. Eu vou fundamentar e vou falar alguma coisa. Primeiro debate é um tipo de ideias, né? Se você não concorda... Só que aí, como a gente... essas tretas das pessoas que você citou aí, você só citou baixo nível, estelionatário, porra, não tem como você baixar a bola para um cara dessa estirpe, né? É o que eu penso. Então vamos lá, Dito Xarel. A questão do Dito, eu nunca tive problema com o Dito, inclusive já até curti rock com ele, ainda mais, que é bicho doido, eu gostava de curtir rock, e ele ia pro rock, e todo mundo se conhecia, todo mundo era amigo, beleza, tomava uma junto, tá. E só que esse dia aí, o cara, eu acho que a soberba, né, subiu na cabeça dele, por ele ser, infelizmente, parlamentar em Guarapari, e ele foi e tocou na minha família. Falou da minha família. Inclusive, ele comprava roupa comigo. Demorava a pagar, mas comprava. Aí, o negócio é o seguinte. Ele tocou no nome da minha irmã. Brother, aí ele já, tipo assim, a minha irmã é uma pessoa pra mim que, por ser minha irmã e por ser a pessoa que ele já entrou num campo aí que eu não gostei. Resolveram? Começou a insinuar coisas que nem existem, entendeu? Sobre minha irmã, né? Que ele supostamente tinha tido minha irmã pedir ingresso de lugar para entrar para ele. Porra, eu tô passando fome agora, minha família passa fome em Guarapari, vai pedir ingresso, minha irmã é uma pessoa pós-graduada, bem empregada, funcionária pública, precisa pedir alguma coisa para um cara desse, né? Baixar muito o nível. Mas aí, meu filho, quando a gente baixa o nível, a gente que é mais esquentado, a gente desce pro play de voadora. Foi isso que aconteceu no grupo,
né, foi as vias de fato, vamos dizer assim, dentro de grupo, que é o quê? Xingamento, ofensa pessoal e tudo mais, e desde então o povo de Guarapari, que não gosta de uma pilha, né, alimentou essa desavença que eu tive com ele. Mas eu não vou perder tempo mais de fato dando coisa. Estou só explicando aqui agora, sim. Né, eu por mim, né, eu acho que a melhor resposta que o povo de Guarapari pode dar é na urna. Eu acho que deu, mas por uma fatalidade ele voltou, infelizmente, né? A gente viu aí com os nossos próprios olhos e ouvidos o tipo de pessoa que a gente tem hoje na Câmara de Vereadores, envolvido em escândalos tanto na rede social quanto na questão pública. Então, eu acho que o brasileiro, o guarapariense, o capixaba, ele tem o que tem um mínimo, o tico e teco funcionando em perfeito estado, sabe que ele não merece estar ali onde ele está hoje, mas, enfim, explicada do dito, né? Qual que é o próximo? Vamos para a próxima treta aí. Próxima treta é deputado federal Luiz Miranda. Luiz Miranda, o famoso, mais conhecido para nós, Luiz Pilantra, né? Que agora conseguiu o que ele queria, que eu acho que ele é aquele cara que, assim, não existe marketing ruim. Para ele, falam bem, falam mal, falam de mim. Né? Eu acho que para ele tem esse viés aí. E o Luiz Miranda, ele é conhecido lá nos Estados Unidos, né, da mesma forma que ele já era conhecido aqui no Brasil antes de ir para os Estados Unidos, como um cara que realmente fez, né, realmente não, vamos ser melhor, supostamente, né, fez algumas coisas erradas em questão de clínica, de estética, em coisa, deu supostamente muitos tombos aí em pessoas que, inclusive, na época eu participava de um grupo formado de mais de 25 pessoas, de pessoas que estavam ali lesadas por ele e pessoas que que tinham problemas na justiça e pessoas que estudavam os casos dele para fazer vídeos na internet, que até passou no Cabrini, né, que supostamente era uma quadrilha. Rapaz, eu conheço os caras, pelo amor de Deus, não tem como que vai ser uma quadrilha, um cara que mora na Califórnia, outro que mora no Arkansas, outro que mora em Orlando, os caras nunca se viram pessoalmente, tem aquele grupo e eles se ligam através desses assuntos, que é o Luiz Miranda e as coisas que ele fez. Mas você já teve algum... Eu fiz uma live com ele. Com o Luiz Miranda? Fiz, quando ele era candidato, e ele ligou uma vez para mim, cara, e falou assim: Jones, eu quero te fazer uma proposta. A proposta da sua vida. Ele falou assim, a proposta da sua vida, lembro como se fosse hoje, cara. Você é causeiro mesmo, hein? Rapaz, eu falei, tá, o que é, o Luiz? Não, eu vi que você fez um vídeo aí, falando que a minha vida é fácil, não sei o quê, papapá, a vida na América do Sul. Eu quero te fazer um desafio, eu pago a sua passagem, você vem aí, eu tenho que comprovar isso. Eu pago sua passagem, você vem aqui na Flórida e você vai ser como se fosse o auditor dos meus negócios. Eu vou te levar nos meus negócios, nas minhas lojas, nas minhas reuniões, vou te mostrar que realmente eu trabalho honesto. Aí eu falei, porra, bicho, em troca você vai ganhar muito mais seguidores, porque eu tenho 1 milhão de seguidores nas redes sociais, todo mundo me ama. Então, rapaz, eu tenho que tirar um chapéu. Ele, Bispo Macedo, esses caras aí, eu tenho que tirar o chapéu, porque os caras têm a lábia, entendeu? Os caras sabem envolver o cara e você fica realmente assim, bobo, prestando atenção. Enfim, eu não aceitei de pronto, assim, essa doideirada que ele fazia, porque ele queria nada mais, nada menos. Ele falou assim que eu tinha uma reputação boa. Ele falou assim, você tem uma reputação boa, que você é um cara muito crítico, se você vir aqui e dar um aval, uma checada nas minhas coisas, o povo vai ver que eu não passo pra ninguém. Aí eu falei, querer usar a sua imagem. Lógico. Aí eu falei, vou pensar e te falo. Liguei para um colega meu, que tem inclusive uma página lá de umas 100 mil pessoas, que inclusive tem muitos seguidores também, porque ele presta serviço para a comunidade brasileira, né, de advogado, sempre postando curiosidade também, né, e ele gosta disso, ele muito mais do que eu, de postar as coisas. Liguei para ele e falei assim, negão, sabe quem me ligou agora? Aí, quem? O Luiz Miranda me ligando para eu fazer uma auditoria dos negócios. Contei tudo isso que eu contei para você, contei para eles. E ele falou assim para mim, rapaz, vai lá, cara.
vai lá, se você não for, eu vou. Que ele ria, se você não for, eu vou. E riu. Aí eu falei, beleza, não, eu não vou, cara. Eu não vou me misturar, que já dizia Dona Florinda, não se misture com essa gentalha. Eu não falei, não vou lá, né? Sim. E aí, rapaz, passou uma semana, o cara que eu contei, o único que eu contei, não estava lá fazendo vídeo com ele. Ah, tá. E a rapaz abraçando, e os caras debochando minha cara, fizeram FaceTime. Aqui, Johnny, seu babaca. O Luiz Miranda é aquele jeito, né? Você não veio? Agora tá aqui seu amigo vendo, ó, e vai ganhar dinheiro, e vai ficar milionário e você vai continuar pobre. Falando bem, ele falava assim pra mim. Eu falei, é mesmo, pobre porém honrado, né? Mas beleza. Aí foi tudo, não sei o que aconteceu, e aí ele me chamou, então já que você não veio, vamos fazer uma live que eu vou me candidatar e vou pro Brasil me candidatar a deputado. E eu fiz uma live com ele. Negão, que live, eu tenho um amigo em Guarapari, que ele é negociador, ele era negociador do BME, o Renat. Ligou pra mim e falou, Negão, o que aconteceu com você nessa porra dessa live? Eu falei, por quê? Porra, só o cara que falou, o cara botou você no bolso. O cara falou, chorou na live com um copão de uísque do lado. O cara é um 71 nato. Meu amigo, o cara te enrolou do começo ao fim. Eu falei, eu tenho que concordar. O cara me enrolou. Eu não tive ânimo para falar, rapaz. O cara não parava de falar e contando história triste, que fugiu de casa. Aquelas histórias tipo, cara, que... Rapaz, já vi esse filme. Entendeu? Já, que chora e não sei o quê, mas com um copão de uísque, ele chorava, enxugava as lágrimas e já... Entendeu? Depois que ele foi eleito, você teve algum contato com ele, não? Eu tive desavenças com ele na internet, mas aí foi Twitter, foi Instagram, tive uma desavença muito grande com ele no Instagram quando ele foi pra China, que ele inclusive fez um vídeo que viralizou pra caramba, dele xingando, falando que ia dar porrada em quem chegasse e questionasse, chamasse ele de vagabundo. Né? Eu desço na porrada, até que o Marcelo Brigadeiro comprou a briga. Eu liguei pro Diego Rox, que o Diego Rox é parceiro meu, né? Que inclusive na época o Diego Rox, quando ele já era bombadinho, quando ele fez uns vídeos tipo meio que ligado à campanha do Bolsonaro, ele voou. Sim. E quem apresentou os vídeos do Diego Rox pro Bolsonaro fui eu. Né? Ninguém sabe desse detalhezinho, mas não é nada de se vangloriar. Só estou falando assim um detalhe porque a gente se ajudava. Sim. Entendeu? Em prol de um objetivo. Enfim, e hoje ele é totalmente contra o Bolsonaro, né? Diego Rox. Está com mais de 1 milhão de seguidores, né? Isso aí mostra também, Jones, que a população brasileira tem muito que aprender aí na hora do voto, né? Mas talvez não dá nem para culpar muito a população, porque você mesmo... Talvez acabou caindo na lábia dele, né? É um cara que tinha uma conversa fácil e acabou virando deputado federal hoje é mais um ali para a gente sugar, tirar na próxima eleição, né? Sim, sim. E foi isso, cara. Aí o Marcelo Brigadeiro comprou a briga e foi para lá. Aí eu falei, rapaz, quer saber? Deixa esse cara para lá que futa podre e cai do pé sozinho. Isso aí, tá acontecendo. Tá caindo, né? E o próximo aí é o Marcos Bonfim. Diminui essa lista aí. O Marcos Bonfim é o último. É o último. Tem vários. Mas o Marcos Bonfim, cara, ele é um cara assim decadente nas redes sociais. E ele sempre foi disso aí, de arrumar treta, inventar história e dizer coisas que nunca foi. Ele é o quê? Ele mora no Brasil? Ele é cidadão americano, já naturalizado americano, entendeu? Ele foi, segundo, a gente tem que saber como é que fala, né? Segundo um dossiê que um amigo meu, que é jornalista da Flórida, o Gustavo, fez dele, né? Ele é uma pessoa que fez a prova da polícia para entrar lá eu acho que Carolina do Sul, do Norte, não me recordo agora ao certo, e ele fraudou a prova, entendeu? E foi pego, e foi expulso, entendeu? Só que ele não conseguiu entrar na polícia, por questão dessa fraude comprovada, documentada, que inclusive está nesse dossiê apresentado com mais de 1 hora de vídeo, com todos os documentos, inclusive com o Gustavo conversando com a né, é como se fosse uma inspetora que é responsável, como se fosse um comandante geral. Sim. Aqui, né? Uhum. Conversando sobre esse caso que foi noticiado nos jornais de fraude e papapá, beleza. E aí o que acontece? Eu acho que ele tem aquela neurose que eu sou polícia, eu não sei o quê. Nos Estados Unidos, cara, você pode abrir do jeito que eu abri na Constituição, você pode abrir
fazer até propaganda aqui, Guaralarme. Você pode abrir uma Guaralarme da vida e você ser polícia. E ele se porta, ele se veste, a viatura que ele fez do carro é parecida, se assemelha da polícia, né? A farda que ele fez, né? E aí no dossiê o cara mostra que ele é o único funcionário da empresa dele. Entendeu? E eu vi esse dossiê 2 vezes, por isso que eu entrei na treta. E ele era meu seguidor, e inclusive ele deu uma entrevista para mim há muito tempo atrás, que ele tinha entrado numa polêmica com um policial brasileiro de Massachusetts, né, por conta dessas coisas de polícia. Ele entrou numa treta e o Brazilian Times queria que eu entrevistasse ele, eu entrevistei ele. Nada mais. Só que aí entrou a questão política. Ele postava os vídeos dele metendo pau no Bolsonaro, no Eduardo Bolsonaro, e desafiando o Eduardo Bolsonaro nas minhas redes sociais. Isso aí antes da Ele postava o link, o Bolsonaro eleito. Né? E aí, quando teve aquela história que o Eduardo podia ser embaixador, sim, e ele postava lá nas minhas redes, nos comentários. E aí eu fui excluir ele e falar, rapaz, para que não sei, você é um esquerdista, aquele papo furado que eu larguei meio que de mão agora. E aí eu excluí ele, bloqueei ele. Rapaz, quando eu bloqueei ele nas minhas redes sociais, ele começou a fazer vídeos em ataques pessoais a mim, falando que eu tinha... o pior de todos foi que eu tinha cometido um crime federal. Qual seria esse crime federal? De casar por interesse de documentação. Entendeu? E ele acusando uma cidadã americana, que é a minha esposa, né, de cometer um crime federal, que isso dá cadeia para ela, se eu não me engano, pode dar cadeia para mim, deportação imediata. Ele que levantou, né, a mãe dos meus filhos, ele que levantou essa bola. Entendeu? E teve um vídeo que eu fiz, né, por isso que a gente tem que pensar muito bem antes de falar. Eu era meio estourado, aí eu falei assim, cara, se eu falar que eu não casei com o interesse de me legalizar, é mentira. Porra, conheço uma mulher bonita, uma mulher que quer me dar filhos, que eu falei, pô, isso aí dá umas crias bonitas. Falei, né? Mulher trabalhadora que me ajudou, que não se importou com a minha condição financeira da época. A gente começou a ficar junto, a mulher falou, rapaz, você merece, né, o bônus desse país. Qual é o bônus desse país? Você se legalizar. E aí eu falei, eu lembro como se fosse hoje, Bernardo, eu falei para ela bem assim, rapaz, eu pensei, essa menina está querendo vender para mim, porque é o que mais acontece lá. Entendi. E aí eu cheguei, cara, eu não tenho dinheiro, e eu acho que, segundo a minha crença, não é demagogia minha, Carlos, juro pelos meus filhos, eu acho que se eu fizer isso, tudo vai dar errado, aí que vai dar errado as coisas para mim. Né? Sempre fui assim, sim, porque minha mãe sempre colocou isso na minha cabeça. Aí eu fiz uma proposta para ela, se você quiser casar na Vera, você volta aí, a gente casa e constitui uma família. Mas você vai casar comigo no papel passado, tudo certinho, e a gente vai ter uma família. Rapaz, um dia depois ela falou, eu aceito. E a gente casou e pronto. Eu não precisei, fazer esse tipo de falcatrua. E um cara chegar numa rede social e o pior de tudo, ter o apoio de um portal, de um veículo de notícias, que eu prestei um serviço gratuito. O veículo repercutiu essa denúncia dele? Repercutiu. Por quê? Covardia. Briga política. Sim. Né? Os caras queriam me derrubar de qualquer jeito, principalmente porque lá a hipocrisia do brasileiro é muito grande, Carlos. Lá é tipo assim, sou Bolsonaro no Brasil e Biden, que prega aquela utopia de como é que fala? Legalização massiva, né? O brasileiro, ele acredita nessas utopias, não vai acontecer. Né? Não vai acontecer. Mas aí os caras defendem o Biden lá e o Bolsonaro aqui. E lá eu não sou Biden, eu não sou esquerda, eu não sou democrata, eu sou republicano. Eu flerto mais com a ideologia republicana. Ô Jones, assim, nós estamos caminhando para o final e eu queria exatamente aproveitar esse gancho que você deixou aí para falar sobre as eleições, né? Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Eu te acompanhei nas redes sociais e vi que você foi ali um ferrenho defensor, né, do Trump nas eleições, e foi uma eleição assim um pouco atípica, né, porque os eleitores votaram por carta, né? Foi muito ridículo. Foi uma eleição muito diferente do que a gente está acostumado.
E o Trump, assim, no processo eleitoral, ele sofreu diversas censuras por parte das redes sociais. Isso no país que é berço da liberdade. O país da liberdade. Da democracia. Da democracia, que é os Estados Unidos. Então, e como é que isso aí repercutiu lá nos Estados Unidos? Foi algo estranho para a população lá? Corrigindo aqui, berço não, é a referência, né? Berço é Inglaterra. Isso. Aí, o que acontece, cara? Essa eleição foi uma coisa meio macabra. Entendeu? Ixi, rapaz, aí eu participava de alguns grupos de lá e o povo ficava, rapaz, cada teoria que a gente ouvia. A gente, até de que a FedEx tinha guardado, como é que se fala? Assim, não, tipo, como é que fala aquele, tipo umas caixas com cédulas. Que tipo assim, se começar o Trump a ganhar, a gente bota essas caixas aqui com essas cédulas. Para você ver o tipo de teoria que estava tendo. Morto votando, cara que morava em Nevada, votava no Texas, uns caras bem assim, entendeu? Então, é complicado essas coisas. E é o que eu falei muito depois dessas eleições, é que o brasileiro ele tem que botar a barba de molho dele. Porque se isso tudo aconteceu, onde a gente acha que existe justiça de verdade, onde tem um Supremo que não tem interferência, né, que viu isso tudo acontecendo e falou, não, a gente vai guardar a Constituição, se infringir a Constituição, a Suprema Corte. Fora disso, vocês que são americanos, vocês que se entendam. Que deveria ser assim aqui no Brasil, mas infelizmente não é. Né? Então foi isso que aconteceu. Então, para essas próximas eleições do Brasil, eu acho que o esperto é aquele que aprende nos erros dos outros. Sim. Né? E você acha que está muito parecido o que aconteceu lá, está acontecendo no Brasil, com agravante que é a interferência do nosso Supremo Judiciário, Supremo que infelizmente é uma juristocracia, isso aqui virou, né? E aí a gente fica pensando, o que a gente vai fazer? Vamos ver. Infelizmente. Bom, chegamos no final então de mais um PocaCast. Eu acho que a gente teria conteúdo para ficar aqui mais 2, 3 programas. Quem sabe a gente não consegue fazer, né, algumas participações do Jones lá dos Estados Unidos, dando notícia de lá para cá e a gente também levando informação para ele de qualidade do Brasil para os Estados Unidos. Jones, queria agradecer demais a sua presença aqui. A gente sabe que o seu tempo é bastante corrido, que você veio para cá para curtir, para se divertir e veio para cá também para falar um pouco da sua experiência. A gente agradece também a presença do Carlos Von aqui do lado. E é isso. Mais uma edição do nosso PocaCast. Queria só que você desse aí, então, as últimas palavras. Não, eu aí. Que agradeço, satisfação tremenda. Eu fui chamado para outros podcasts e eu não fiz questão nenhuma, mas quando o Carlos falou assim, porra, vamos lá, eu falei, não, o Carlos, eu devo essa a ele, já que você já participou comigo também. E tamo junto aí, em breve, se Deus quiser, em janeiro a gente já vai estar dando os passos aí em Guarapari.